Bom dia, vocês estão bem? Espero que sim. Vamos à leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 21 de abril de 2023, uma sexta-feira, 13º dia após a Páscoa. O título para hoje, que eu sinto e reflito a partir das leituras das senhas diárias para esse dia, trata de um tema que é importante a gente falar dele de vez em quando. A palavra, o que nós falamos. Eu pelo menos, sempre falo muito em ação, porque é realmente a ação que transforma a realidade, que expressa amor, justiça. Mas a palavra, que não deixa de ser parte da ação, aquilo que nós falamos, que nós expressamos, é muito importante e às vezes a gente se descuida um pouco dela. A palavra, a expressão, a comunicação, o jeito como nós nos comunicamos. Inclusive os gestos, um sorriso para uma criança, para um velho, para um pobre, para uma pessoa doente. Então o título que eu escolhi é assim: o amor também se realiza ao não mentir e ao não enganar, mas usar a palavra para construir vida e justiça. Sabe, o bom mentiroso, o bom cafajeste, o bom trambiqueiro, o bom picareta, inclusive na religião, é um cara é bom de papo. Ele engana através do papo. Ele mente, ele vende seus badulaques, seus, inclusive, remédios que não curam, seus automóveis bichados, suas promessas que nunca vão se realizar, suas histórias sem fundamento nenhum, através das palavras. E é muito importante dizer isso a partir da experiência política que tivemos nos últimos anos, aqui no Brasil, e mundo afora, em alguns lugares, pelo menos. A palavra faz muito bem, mas também faz muito, muito mal. Eu acho que, por exemplo, fake news, através dos meios sociais, é crime e tem que ser combatido radicalmente. A mentira, não estou falando daquela mentirinha do dia a dia, assim. A minha mãe falava, inclusive, da Nordli, no dialeto que nós falamos em casa, dialeto Hunsrück. Nordli é a mentira necessária. Não sei se foi ela que deu o exemplo, digamos assim, tem uma pessoa que eu sei que está sendo perseguida por pessoas criminosas. E ela se esconde em minha casa. Os criminosos batem lá e eu sei que elas vão, talvez, torturar e até matar essa pessoa que está escondida na minha casa. Se eles se perguntarem,
Se a pessoa que eles estão perseguindo está na minha casa, o que você diz? Você diz não. Não estou falando desse tipo de... ou a mentirinha. Eu estou falando daquela mentira séria. Que custa a dignidade, a justiça, a vida de uma ou de outras pessoas, de uma situação política. Eu estou falando realmente das fake news, que são, sim, um falso testemunho e estão previstas no 8º mandamento, como vai ser dito no primeiro versículo para o dia de hoje. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Não dê falso testemunho contra seu próximo, ou não dê falso testemunho. Se você estiver mentindo sobre história, sobre ciência, você está dando falso testemunho sobre o que os historiadores e os cientistas dizem. E o segundo versículo para hoje vem de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, e diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Mais tarde vai dizer o que tem nessa palavra suja, que alguns acham que é só palavrão, só não pode falar palavrão, pode mentir sobre tudo, mas não pode falar palavrão. Mas unicamente palavra que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Aí entra também aquela pequena noção de professor e professora que todo mundo tem que ter. E assim transmita graça aos que ouvem. Não me vai falar de sexo na escola. Se precisar, fala assim, de maneira que edifique e transmita a graça de Deus, que o sexo também é uma graça de Deus. A oração para hoje foi escrita por Martin Luther, o reformador. É a explicação do 8º mandamento no seu catecismo menor. Devemos temer e amar a Deus e, por isso, não enganar nosso próximo e a nossa próxima com falsidades, traí-lo, caluniá-lo ou fazer acusações falsas contra ele ou contra outra pessoa. Mas devemos desculpá-los, falar bem deles e interpretar tudo da melhor maneira. O primeiro texto bíblico para hoje, Apocalipse, capítulo 7, 13 a 17. Então um dos anciãos me perguntou, sabem que Apocalipse é linguagem religiosa apocalíptica. Tem muitas figuras. Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Então eu respondi. Quem estava escrevendo o livro disse que respondeu: Senhor, tu sabes. E ele disse: sim, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Está falando daqueles que
pelo sangue de Jesus, se tornam, digamos assim, santificados, e sobre eles não haverá mais condenação. Eles moram no tabernáculo, Deus estende seu tabernáculo sobre eles. Nunca tenham medo de ler o livro do Apocalipse e não queiram entender o livro sem ler muita coisa da Bíblia, tá? Romanos, capítulo 15, versículos 14 a 21, é o segundo texto bíblico. Meus irmãos, eu mesmo tendo convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros a respeito de alguns assuntos, que eu lhes escrevi com toda franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles por causa da graça que Deus me concedeu. A graça de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável, santificados pelo Espírito. Por isso também tem que cuidar muito das palavras, para não enganar as pessoas com palavras. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada exceto daquilo que Cristo realizou em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, uma região lá deles, proclamei plenamente o Evangelho. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda nem era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o que outro já havia edificado, mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e entenderão aqueles que não haviam escutado. Levar essa palavra nova adiante, que é uma palavra seriamente pensada na mente e no coração. Sim, pensada no coração. Aquela palavra que edifica, que constrói vida e justiça. O amor também se realiza ao não mentir e não enganar, inclusive na pregação do Evangelho, inclusive dizendo que está falando em nome de Jesus, mas usar a palavra para construir vida e justiça. Um bom dia, um abraço a todos e todas.